Olha aí, Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues e João Magalhães. Hoje houve um encontro aqui no estúdio, um encontro eu não diria, para não ser muito assintoso, assim, não é um encontro de fortuna, um encontro de posses, né? Entre João Magalhães e Tarcísio. Os dois conversando aqui, uma linguagem que de longe eu não entendo, que envolve cifras que jamais alcançarei. Muito obrigado pela presença dos três, é um prazer recebê-los aqui. Vamos começar, claro, não podia ser diferente, né? Vamos começar com a reunião de uma das oposições ao Palácio da Cidade, que envolve progressistas, União Brasil, PSDB e lá também a presença do PL. Ocorreu no último sábado, lá na casa do senador Ciro Nogueira. Representantes de todas as siglas estiveram lá para definir um calendário que será cumprido até o mês de outubro, quando a chapa majoritária será lançada. Acompanhe. O grupo político formado por progressistas, União Brasil, PSDB e PL mantém o discurso de unificação e combate a atual gestão da Prefeitura de Teresina. A gente observa, isso aí não é tão novidade, através das pesquisas já se mostra que a administração municipal de Teresina é um desastre. A rejeição do atual prefeito é muito grande e a gente tem que ter proposta para Teresina. Nós fazemos parte de um grupo no qual foi liderado por muito tempo pelo ex-prefeito Firmino Filho, que tem um projeto de Teresina, que cuidava bem da cidade, e a gente vai nesse discurso de melhorar, as coisas funcionem, por exemplo, a educação, a saúde, que está numa situação precária, o transporte coletivo, que da pandemia para cá desandou e não foi nunca recuperado. Tem uma série de coisas, e investimentos em obras importantes na cidade. Recém-formalizado como parte desta ala política, o PL anuncia prioridade para as candidaturas proporcionais. A gente vai focar nas 20 maiores cidades do Piauí, com preferência para a eleição proporcional, eleger vereadores. A gente saiu de uma eleição que a gente não conseguiu eleger nenhum deputado federal, nem estadual, e viu que a gente não tinha representatividade nesses municípios. Então, como a gente não tinha representatividade nesses municípios, a gente falou assim, olha, a gente precisa ter vereadores, que é quem está mais perto do eleitor. Então, assim, a gente sentou, desenhou essa estratégia. Então, para Teresina, nosso foco vai ser montar a chapa proporcional. Então a gente está montando uma chapa com mais de 30 nomes, vamos trazer candidatos do Novo, vamos trazer candidatos de outros partidos. Para compor essa chapa, a gente vai ter uma chapa competitiva e vamos fazer uma meta de eleger 3 em Teresina. E nas 20 maiores cidades, que aí eu posso citar Parnaíba, posso citar aqui Floriano, posso citar Picos, posso citar Piripiri, a gente vai ter candidatos competitivos. Inclusive em Parnaíba a gente já tem uma chapa lá montada, certo? Que vai eleger vereador. Piripiri está se desenhando uma boa chapa. Floriano já tem algum contato. Então essas outras maiores, nas 20 maiores cidades, a gente vai conseguir fazer esse desenho para a gente conseguir eleger pelo menos um vereador nessas cidades. Teresina a gente quer eleger 3 e nas 20 maiores cidades pelo menos um. Nomes para a composição majoritária ainda estão sendo avaliados entre as opções de pré-candidaturas postas. Todos os nomes estão postos, outros nomes podem vir, né? Nós estamos aí há mais de ano do processo, então não há por que ter essa ansiedade de definição. Temos que discutir, conversar e de forma bem madura e tranquila escolher a melhor estratégia e definir o melhor nome ou os melhores nomes para a eleição de 2024. O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, anuncia para o próximo mês de outubro a definição dos nomes que deverão entrar na disputa como pré-candidatos a prefeito e vice em Teresina. Que saia a verdadeira oposição do Piauí, oposição à prefeitura, oposição ao governo do estado, para que a gente possa mudar esse quadro aqui, porque o que aconteceu em Teresina foi que essas pessoas foram responsáveis por uma gestão que não tem sintonia com a população, que tem deixado a desejar, e que essas pessoas que estão aqui são responsáveis para trazer de volta uma gestão eficiente na capital. Bom, aí o Eliezer fez um balanço do que aconteceu na reunião, cada um falando o que pensa sobre o calendário. Agora vamos partir para pontos específicos e aí depois eu ouço os três fazendo uma análise mais geral. O senador Ciro Nogueira explicou que se Silvio Mendes for candidato a prefeito, será pela União Brasil. Mas no caso de Bárbara do Firmino, ela pode escolher pelo Progressistas ou PSDB. Acompanhe.
O Silvio, se vier a ser escolhido, vai pela União Brasil, não tem motivo. A União Brasil foi muito correto conosco, a direção nacional. A Bárbara, se ela for escolhida, vai se definir se ela virá pelo Progressista ou pelo PSDB. Bom, vamos começar aqui com Eliezer Rodrigues. Eliezer, lá todo mundo reunido, a gente viu as imagens aí. Então, assim, algumas questões, né, foram lá debatidas, como, por exemplo, as pesquisas vão ser realizadas, pesquisas a partir de agora, né, mas principalmente setembro, mas não é que estão sendo realizadas, elas serão intensificadas a partir de setembro para se ter ideia mais ou menos do cenário. E aí uma fonte me disse o seguinte, a pesquisa qualitativa vai ser tão importante ou até mais importante do que a quantitativa. Eles vão levar em consideração essa questão. 3 nomes postos: Silvio Mendes pela União Brasil, Bárbara do Firmino pelo Progressistas, Luciano Nunes pelo PSDB. A fonte disse, inclusive eu trouxe na minha coluna no Jornal o Dia, na coluna Roda Viva, disse, PSDB no mínimo é vice. Menos do que isso, o PSDB não aceita. Não é? Então, esse é um ponto. Não é? A gente já comentou aqui que até este presente momento as pesquisas mostram que Silvio e Luciano agrega mais do que Bárbara agrega com Silvio, mas aí apenas uma questão ali de... Dizem, né, que é muito pequena a diferença. Agora tem um componente aí. Vamos supor que Bárbara do Firmino seja a candidata à Prefeitura de Teresina pelo Bloco e Luciano Nunes de vice, e ela escolha o PSDB para ser candidata. Luciano Nunes tem que procurar um outro partido para ser o vice, que não pode ser uma chapa 100% tucana, Elias. Com certeza. Boa tarde, Douglas. Tem que pensar nessa mudança também, né? Sim. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Nós observamos aí um discurso de união. Esses partidos têm mantido essa estratégia de estarem juntos, consensuados, pretendem lançar tanto uma chapa majoritária como uma proporcional com esse mesmo sentimento de união, com o discurso de comparação de gestões anteriores em relação à gestão atual. Então, até aí, nada novo. Nós observamos ali a presença da deputada Bárbara do Firmino de vermelho, roupa vermelha, no meio ali onde se usa o azul, trazendo aí, quem sabe, uma mensagem. Tem uma semiótica aí nessa questão, viu, Douglas? E a deputada Bárbara não quis falar. Ao final da reunião não se manifestou a imprensa, né? Ficou assim um ambiente desconfortável. Ninguém entendeu por que essa indisposição dela para conversar com os jornalistas, considerando que ela é uma das principais figuras nesse processo, é uma pré-candidata que tem uma força considerável, essas pesquisas de trabalho internas têm demonstrado isso, mas lá na oportunidade ela preferiu não se posicionar, não fazer declarações públicas após exatamente a realização dessa reunião. E o doutor Silvio Mendes não esteve presente. Não esteve presente, é um pré-candidato, tem sido bem lembrado nas pesquisas, mas nessa oportunidade em específico não compareceu para tratar alguma demanda relacionada a esse projeto do grupo de partidos de oposição. Então, em resumo, o grupo quer estar unido, mas ainda faltam algumas definições. Pesquisas vão balizar as decisões, mas ainda está tudo assim aberto. União Brasil pode encabeçar, o Progressistas pode encabeçar, o próprio PSDB também, e a composição como vice também está em aberta. A única definição que se tem é: estão unidos e contra a gestão atual da Prefeitura de Teresina. Eu vou, para deixar a imagem aí, eu vou conversar agora com o João Magalhães. João Magalhães, pegando aí esses componentes colocados pelo Eliezer, a deputada Bárbara do Firmino completamente vermelha, não é? Nem o pessoal do PT usa mais vermelho assim, dessa forma, né? Todo mundo usa branco lá, né? É branco e tal. Ela não querer falar com a imprensa, né? Pode voltar para cá. Ela não querer falar com a imprensa. Não se sabe o motivo. E a ausência de Silvio Mendes, ficou esquisito isso, né, João? Olha, Douglas, boa tarde para você, boa tarde aos colegas, boa tarde aos nossos telespectadores.
é interessante, né? Porque quando a gente vai olhar um todo nesse processo pré-eleitoral e coloca esse grupo de oposição, liderado aí pelo senador Ciro Nogueira, a gente tem mais ou menos o seguinte, alguns fatos que eu acho que é importante a gente colocar na mesa de discussão. Tanto Silvio Mendes quanto Bárbara do Firmino, dois, né, dos 3 pré-candidatos do grupo, em qualquer pesquisa que se realizar, eles aparecem liderando, né, o cenário pré-eleitoral. Então, é um grupo que aparentemente tem o tempo a seu favor, na medida em que pode esperar mais um pouco para escolher o candidato, já que independentemente de ser Silvio ou de ser Bárbara, o que a gente tem observado até o momento é que as pesquisas colocam eles liderando esse processo. Por outro lado, tenho certeza que o próprio senador Ciro Nogueira sabe que o governo do Estado, que o Palácio de Karnak, pela primeira vez, chega com muitas chances de alcançar o Palácio da Cidade. A gente não pode negar que dessa vez o grupo ali coordenado pelo governo do Estado, coordenado pelo Rafael Fonteles, lançando ali Fábio Novo, que naturalmente é o candidato que deve ser escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, ninguém aqui está chutando, a gente está lendo, observando o cenário e sabe que todos os caminhos dentro do Palácio de Karnak, dentro do grupo do Partido dos Trabalhadores, levam Fábio Novo para ser o candidato. Então, é de fato algo que precisa levar para esse grupo de oposição liderado pelo senador Ciro Nogueira um sinal de alerta, um sinal de que o grupo está liderando, mas não pode cometer alguns erros. É claro, doutor Silvio Mendes não participou da reunião, alegou questões pessoais, tudo bem, mas demonstra para os outros nomes um certo descompasso, um certo não desinteresse, mas uma falta de organização no sentido de o principal nome que temos até o momento não comparece à reunião de organização do grupo. Isso, no meu entendimento, é uma falha, né? Ou que se mudasse a data da reunião, ou que se procurasse uma outra forma dele estar presente, mas a ausência de Silvio Mendes, claro, mesmo se entendendo questões de compromisso pessoal, é um erro do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do planejamento político. A questão de Bárbara do Firmino comparecer à reunião de vermelho, do ponto de vista político também, isso traz uma carga de mensagem que não é positiva para esse grupo. Como você disse, nem os petistas hoje estão usando vermelho, imagina em uma reunião lá do grupo que vai ser adversário do PT, a deputada está lá de vermelho. É claro que isso, do ponto de vista da própria questão da semiótica, a gente sabe que isso não pega bem quando a gente trata de estratégias políticas. Então, é um grupo que hoje sempre aparece na frente, mas que tem alguns problemas a serem resolvidos, que pode até esperar um pouco, porque qualquer nome que é lançado como candidato aparece liderando as pesquisas, mas a gente sabe que no processo eleitoral, se você comete muitos erros, você acaba abrindo margens para que outros grupos também organizados acabem superando e chegando à frente no processo eleitoral. Então, só para resumir, Douglas, eu diria que essa reunião de sábado foi interessante, foi importante, mas aconteceram ali alguns pontos que eu acho que não pega bem para esse grupo da oposição. Eu repasso a você os mesmos pontos que eu tratei com o Eliezer e com o João, mais especificamente os pontos que o Eliezer trouxe da reunião. Quer dizer, a gente pode estar até pensando que besteira, se falar do vestido da Bárbara. Não, não é besteira não. Quem acompanha político como nós acompanhamos, a gente sabe do efeito desse tipo de situação. Né? Então assim, mas aí não é só uma blusa, não, é um vestido inteiro, quer dizer, ela está toda de vermelho. Né? Isso foi muito discutido pela imprensa. Né? E a ausência de Silvio Mendes, quer dizer, como o João disse, que remarcasse a reunião, mas é o nome que lidera as pesquisas, desde que as pesquisas iniciaram, é o nome que vem liderando as pesquisas. E a deputada estadual Bárbara do Firmino sai da reunião, não fala com a imprensa. Ela tem falado com frequência com a imprensa. Quer dizer, assim, todo mundo achou meio esquisito, viu, Tássio? E eu colocaria aí, Douglas, alguns outros elementos interessantes. Historicamente, a oposição, ela sempre sai na frente, ela sempre começa o processo porque ela precisa construir essa ideia de mudança. E, por exemplo, nós nunca vimos ao longo dessa gestão do prefeito Doutor Pessoa, Doutor Silvio, com críticas incisivas contra a gestão municipal. Ele já fez ali uma crítica pontual ou outra, mas Bárbara não. Bárbara a gente já viu críticas bem incisivas.
E eu diria, Douglas, que essas duas ausências, essa ausência e essa presença, fala muito do desafio que tem essa oposição, esse grupo sem palácio, de alinhar uma ideia, de alinhar uma mensagem, né? E eu diria que, apesar da reunião estar acontecendo em Teresina, essa candidatura, seja por qual for, seja Silvio, Bárbara, Luciano, essa candidatura necessariamente ela passa por Brasília. Por Brasília porque, sem palácio, a fonte de custeio, a fonte de manutenção, a fonte de recurso para essa campanha vai vir de Brasília. Seja do União Brasil, do Progressistas, do PL, qual dos partidos que for, essa fonte de custeio para essa campanha vai vir de Brasília, vai depender dos grandes partidos de Brasília. E lá de Brasília, eles olham para cá, olham as pesquisas e não veem sequer um dos membros na reunião ou outra envolvida que não quer tanto envolvimento, não demonstra tanto envolvimento. Então, eu diria que quem olha de Brasília para cá vai começar a pensar se vai destinar recurso ou não, né? Quem não quer governar uma capital federal? Qual partido? Mas eu diria que os olhos de Brasília para cá agora se tornam importantes porque, para mim, é de lá onde a fonte do custeio vai sair. A própria deputada Bárbara saiu da reunião e não quis Só um detalhe aí, para acrescentar dentro desse comentário do João, aí, o João, o Tassi falou, esse desinteresse, a deputada estadual Bárbara do Feminino, que foi um desinteresse súbito, né? Porque até então, até ontem, antes de ontem, ela falava à vontade da pré-candidatura. Exatamente. E aí, como a deputada tem falado, obviamente, a partir do momento, se ela tivesse ido lá conversar com a imprensa, não abria margem para nenhum tipo de interpretação. Na medida em que ela abre mão de ir conversar com a imprensa para dizer que a reunião foi boa, que ela sai satisfeita do encontro, obviamente que abre margens aí, não apenas por uma questão de interpretação, mas como você disse, é algo para quem acompanha a política, sabe o que isso significa. Então, dá no mínimo, repassa no mínimo, né, a imagem de que a reunião não foi satisfatória para ela. Ou então um detalhe, viu? Sim. Eu pensando aqui, o João fala não foi satisfatória. Ou então, essas insatisfações, as insatisfações de vários nomes importantes da oposição já existiam e foram agora colocadas à tona com a reunião, exatamente, com ausências e presenças. Exatamente. E aí tem outro ponto, é o mesmo grupo, né? São 3 partidos, 4 partidos que estão aliados, a gente sabe disso, mas existe uma disputa interna. Isso não há como negar. Se há mais de um nome para ser candidato, há uma disputa interna. Se tem um lado que não está satisfeito, é claro que esse é o tipo de incêndio que precisa ser apagado. E logo, viu? E logo, porque senão pode criar ainda mais divergências internas. O senador Ciro Nogueira certamente sabe disso e com certeza vai ser, eu diria que o principal vai ter que empreender muitos esforços para que na próxima reunião a imagem seja mais positiva do que essa que saiu do último encontro de sábado, porque foram muitos pontos que ficaram assim a serem resolvidos. O que eu acho, a reunião foi no sábado, né? O que eu acho é que desde o fim da reunião a alta cúpula da coligação vai começar a apagar esses incêndios, a turma do Deixa Disso entrar em campo para tentar amenizar essas questões, justamente para acontecer o que o João acabou de falar, para que uma próxima reunião a imagem seja outra completamente diferente. Porque, olha... Saia todo mundo abraçado, né, eu não entendo, realmente eu não espero que numa reunião política todo mundo saia sorrindo, porque não é um desfile de moda, não é um show de comédia, não é um stand-up comedy, mas as caras ali estavam meio emburradas, viu? Muitas caras emburradas ali, parece que estavam ali só porque eram obrigadas. Então, assim, aqui não adianta, pode haver um exagero na interpretação aqui e ali, mas algumas imagens falam mais do que qualquer tipo de versão, a gente dá para ver ali. Que horas são aí? Terminou aí o tempo? Passa a régua logo? Vamos aí. Acabou? De repente, tiver ficado alguma coisa pendente, amanhã a gente retoma o tema, viu? Então, olha, muito obrigado pela sua audiência, coloca aí na tela o comando geral aí. Obrigado ao Tássio, obrigado ao João Magalhães, obrigado ao Eliezer. Amanhã tem comando geral cedo, né, Eliezer? Cedo, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, das 7 às 8h15, transmissão também pela O Dia TV, comando geral.
Aí na sequência, jornalismo da FM O Dia, tem o jornal O Dia no Ar, comigo e toda essa equipe. Me ajudem, viu? Senão eu não consigo levar o negócio para frente. Douglas, só um rápido parabéns à nossa querida Parnaíba. 179 anos hoje. Parabéns, grande abraço a todos. Abraço aos parnaibanos. Meu amigo Carlson Pessoa, que é vereador, meu grande amigo. Um abraço. Tiago Mendes, também jornalista, meu grande amigo. Um abraço. Abraço a todos aí de Parnaíba. Volta lá o Jornal Dia no Ar, só para fechar, minha irmã aí, porque passou ligeiro aí. É uma tentativa, né? Você tem que ajudar. Então, a partir das 11h40 aí, continua o jornalismo da FM O Dia. A você, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, desejando uma ótima semana. Começando hoje, nessa segunda-feira. E se Deus quiser, a gente volta amanhã. Todo mundo junto aqui com o jornal O Dia News, que mais cresce em audiência em todo o Piauí. E volto a dizer, às vezes o pessoal usa essa história de audiência só da boca para fora. Estou falando das pesquisas, não é nem de boca para fora não. Baseado em pesquisa mesmo. Rapaz. Baseado em pesquisa eu digo mesmo, porque é verdade. Então, se cair depois eu não faço nada. Quantitativas e qualitativas. Exatamente, se cair eu não digo nada, mas quando sobe eu estou dizendo, está subindo mesmo. Então vamos para o intervalo. Intervalo, olha. Intervalo até amanhã, viu? Amanhã a gente volta.